Eu fiquei viúva muito nova. Eu acho que eu tinha 22 anos quando eu fiquei viúva. O meu esposo, ele trabalhava em uma empresa e lá nessa empresa teve um acidente com ele. Infelizmente ele veio a óbito, ele não resistiu. E ele deixou 2 filhos, né, comigo. Nosso casamento era um casamento saudável, né? Ele era uma pessoa muito boa, muito dedicado. Tanto é que depois que ele faleceu, eu fiquei bastante abatida, né? Sofri muito, meus filhos também, sentindo a falta do pai. Aí eu fiquei 2 anos sem ninguém na minha vida. Aí depois de 2 anos, né, eu comecei a me dar a oportunidade de conhecer pessoas, né, para me relacionar, até porque minha família pegava muito no meu pé. Eles falavam assim, você tem que tentar levar sua vida, infelizmente Deus levou, né, Deus sabe de todas as coisas. E aí eu comecei a ouvir eles e comecei a ter uma nova vida, a me dar oportunidade. E aí nessa oportunidade eu conheci um cara. E esse cara, ele era um cara, assim, muito bom, né? Ele tratava meus filhos muito bem mesmo. Ele até parecia ser pai dos meus filhos, né? Pela forma que ele tratava meus filhos, que ele cuidava de mim. Eu me encantei, assim, por ele, né? Tanto é que eu não tive outros relacionamentos. Eu conheci ele após eu ficar viúva e ele logo me encantou. E aí eu tive um relacionamento com ele. Aí eu tive esse relacionamento com ele e não demorou muito, né? Ele pediu pra gente morar junto. Eu não pensei 2 vezes, porque eu tava muito feliz com ele, né? Aquela tristeza que eu tinha antes, ele conseguiu preencher, ele começou a me fazer enxergar a vida de uma outra forma, entender, né, os fatos da vida, de cada situação, enfim. E o principal era os meus filhos, porque era tudo que eu tinha, só os meus filhos, né? Então, por ele também cuidar muito bem dos meus filhos, ele me ganhou por completo. Só que, infelizmente, as coisas não aconteceram da maneira que ele demonstrava, né, que iria acontecer. Não demorou muito, eu engravidei dele. Aí eu tive minha filha, a Sofia. E aí, quando a Sofia estava com 6 meses, eu descobri que estava grávida novamente. Aí eu tive a minha outra filha, a Maria Alice. Aí eu tive as minhas 2 filhas e quando as minhas 2 filhas nasceram, eu vi que ele mudou completamente com os meus outros 2 filhos, né, do meu casamento de antes. E ele começou a tratar meus filhos muito mal, né? Tipo assim, ele comprava as coisas para as meninas e dizia que não era para dar para os meninos. Ele sempre ficava me falando as coisas, olha, tu tem que disciplinar esses meninos de uma forma certa, eu vou colocar ele de castigo, queria reclamar com os meus filhos e eu nunca aceitei isso, porque ele não era pai dos meus filhos, eu não aceitava de forma alguma, eu era a mãe. E aí quando ele vinha me falar as coisas, eu percebia que era só raiva que ele criou dos meus filhos, né? Acho que ele tinha ciúme, não sei. Eu sei que uma vez ele falou assim, ó, não tá dando mais pra viver contigo de jeito nenhum. Os teus filhos, eles não me respeitam, entendeu? Então você vai escolher. Ou entrega ele pra tua mãe, pro teu pai criar, e vamos ficar só com as nossas filhas, ou você vai embora, você que sabe. Vai abrir mão da sua família, do nosso casamento, por causa desses pivetes em seu aí. Aí eu olhei pra ele e falei assim, quando você me conheceu, você sabia que eu tinha os meus 2 filhos. E fique você sabendo que eu só me envolvi com você, só lhe dei a oportunidade de viver com você, porque você tratava meus filhos muito bem e aí eu me apaixonei por você. Mas da mesma forma que eu me apaixonei por você, eu estou me desapaixonando, entendeu? E fique você sabendo que meus filhos são meus para sempre. Marido, eu posso arrumar em qualquer lugar. E aonde não cabe os meus filhos, não me cabe. Eu tenho 2 filhas com você, mas as minhas 2 filhas não é mais filhos meu do que os meus 2 que eu tenho. Para mim todos são iguais. E eu decido ficar com os meus filhos, tá? E se você estiver incomodado, é você que vai se retirar da minha casa. Aí ele ficou de boca aberta e falou que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, trocando ele pelos meus filhos, que eu ia se arrepender, né? Aí eu falei, eu vou me arrepender se eu continuar com você. Porque ele queria bater nos meus filhos, ele queria que eu desse, sabe? Eu não sei o que passava pela cabeça dele, mas eu não aceito de forma alguma. Não é pai dos meus filhos, não tenho por que bater nos meus filhos. E se começou a tratar meus filhos mal, perdeu completamente mesmo o respeito que eu tinha por ele, né? Se ele não gostava dos meus filhos. O que eu queria com um cara desse? Os meus filhos são meus para sempre. Em meio a essa situação, eu tive 2 filhas com ele, sou muito agradecida e grata por isso, e hoje eu não estou com ele mais. E se todos que aparecerem na minha vida sempre impor isso aí de que eu escolha, ou eles ou os meus filhos, eu sempre vou escolher os meus filhos,
porque os meus filhos são meus eternamente. E fique de lição que quando você quer uma mãe, você tem que aceitar os filhos. Uai, seu app de vídeos curtos.